Olá, turma. Sejam muito bem-vindos à jornada acadêmica do Centro Universitário Gami Souza, Unigama. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participando deste evento de tamanha magnitude. Inicialmente, quero agradecer à coordenação geral do EAD, que é compartilhada pelas professoras Laila Michalski e Fabiana Neves, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Cabe esclarecer que a jornada acadêmica aproxima os alunos da pesquisa, assim como do mercado de trabalho. Temas relevantes serão debatidos pelos nossos palestrantes e será uma oportunidade para vocês se atualizarem, para saber efetivamente o que está acontecendo no mundo do trabalho, na área da nutrição, da biomedicina, da educação física, da administração, do serviço social. É uma maneira de deixá-los atualizados do que vem acontecendo de mais contemporâneo no mundo do trabalho. A título de ilustração, o artigo 207 da Constituição Federal dispõe sobre a autonomia das universidades. Dispõe ainda sobre a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Cabe esclarecer que este evento é um evento de extensão, pelo fato dele não estar dentro da matriz curricular do curso. É um evento extra para complementar a formação de todos vocês. Eu quero aproveitar a oportunidade para reafirmar o nosso compromisso com a educação de qualidade. Nossos projetos educacionais em EAD têm sido um verdadeiro sucesso. As avaliações feitas pelo Ministério da Educação têm nos proporcionado notas de excelência, o que nos dá a certeza que estamos no caminho certo. Finalizando, eu quero desejar a todos um excelente evento, que vocês aproveitem bastante, que seja bastante proveitoso para a formação de vocês. Eu já ia esquecendo de falar uma coisa muito importante para vocês. O vestibular comunitário da Unigama está aberto. Com isso, eu quero pedir a vocês que convidem seus amigos, seus parentes, a se inscreverem no vestibular comunitário da Unigama. Daremos muitas oportunidades para as pessoas que jamais se imaginaram estarem sentadas no banco de uma universidade. Lembre-se, a Unigama é um centro universitário para todas as classes sociais e nós estamos esperando pelos amigos de vocês, pelos familiares de vocês. Estamos aqui de portas abertas. Um fraternal abraço a todos. Olá, eu sou a professora Renata e esse vídeo ele faz parte aí da Semana Acadêmica de 2025.1, como forma de vocês assistirem os vídeos, né, e conhecerem um pouquinho o trabalho e as apresentações aí dos professores de vocês. Então, como eu falei, eu sou a professora Renata, eu sou tutora e coordenadora do curso de Biomedicina da Unigama. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o cérebro controla a respiração. Óbvio que o ato de respirar, ele envolve, né, mecanismos complexos e tem um controle, né, do sistema nervoso. Claro, o controle é basicamente nervoso e periférico. Então, eu tenho os nervos aí, que, obviamente, esse controle, falando de sistema nervoso, tem um envolvimento com o tronco encefálico, e no tronco encefálico, principalmente a região do bulbo, é o local onde existem, né, grupos de neurônios que vão controlar a respiração lenta e tranquila, né, assim dizendo, e a respiração forçada. Então, a gente tem grupos de neurônios que controlam a respiração lenta e tranquila, e grupos de neurônios que vão atuar sempre que a gente precisar fazer um esforço, como falar, correr, praticar um exercício físico, utilizar, né, instrumentos de sopro. Aí nós vamos usar o grupo de neurônios ventrais, né, que são eles que são responsáveis pela respiração forçada. Então, é importante a gente ter essa ideia. O sistema nervoso, ele também, com isso, né, ele ajuda a oxigenar os tecidos, ajusta a ventilação e coordena a frequência cardíaca e o equilíbrio ácido básico. Então, são outros papéis que a respiração ela ajuda nesses controles.
principalmente do equilíbrio ácido básico, e a gente não pode deixar de falar, né, do controle da respiração e da frequência cardíaca. Então, a frequência respiratória, a frequência cardíaca tem um controle regulatório aí, tem uma ligação, né, entre eles. Essa imagem mostra como o tronco encefálico, a região do bulbo, está controlando a parte periférica, né, principalmente. Então, quando eu falo de um controle da parte periférica, eu estou falando dos músculos, tá? Principalmente o diafragma e os intercostais externos, que são eles que são controlados numa respiração tranquila. E não podemos deixar de falar também que essa imagem também mostra para a gente os quimioceptores periféricos localizados no arco carotídeo e no arco aórtico. Eles também detectam a baixa taxa de oxigênio, os altos níveis de CO2 e o pH ácido. E aí vai ter esse controle de aumentar a frequência respiratória. Tá? Não falei muito sobre a ponte, existem também os neurônios pontinos que vão ajudar no controle da frequência respiratória e na profundidade da respiração. Muitas vezes a gente nem percebe que isso está acontecendo porque é um mecanismo automático, principalmente se falando de respiração forçada, tá? Que é o que normalmente a gente usa. Então, aqui, onde está o controle da respiração? A gente já comentou sobre isso, né? No tronco encefálico, especificamente no bulbo, que é onde tem os grupos, né, de neurônios respiratórios dorsais, que aí eu cito como GRD, da respiração tranquila e normal, e o GRV, que é o grupo de neurônios respiratórios ventrais, que estão localizados na região ventral e que está ligada à respiração forçada. E é importante citar que entre o GRD e o GRV, e eu não falo sobre isso, né, não cito sobre isso aqui, tem o complexo de Bottinger, que é um marca-passo respiratório. Igual existe o marca-passo cardíaco, existe um marca-passo respiratório extremamente importante aí na região do tronco encefálico, ou seja, entre esses dois locais aí do bulbo, nessas duas regiões onde os neurônios dorsais e ventrais se localizam. E tem na ponte o centro pneumotáxico e apnêustico. O pneumotáxico está baseado, né, na sua função na frequência respiratória e o apnêustico está ligado com a profundidade da respiração. Então, basicamente, esse é o controle da respiração, não esquecendo de que é importante esse controle porque existem lesões no tronco encefálico que acabam danificando, né, alterando esses controles. E aí a pessoa passa a precisar de uma respiração, usar, né, um respirador artificial. Isso tudo para quê? Para manter a quantidade de CO2, o pH, né, a concentração de ácidos no sangue, tendo em vista que o sistema respiratório é um sistema rápido. Então, basicamente, esse controle aí está baseado nesse mecanismo. Nessa imagem eu mostro, mais uma vez, aí o tronco encefálico e as relações que existem com o sistema nervoso, com o encéfalo. Então, o encéfalo tem os quimioceptores centrais que detectam a quantidade de CO2 e o pH. O coração, tá? Que também está ligado por conta da frequência cardiorrespiratória. Então, está ligado, né? Existe a homeostase. Então, tem uma ligação direta, né, entre o coração e os pulmões quando a gente fala do funcionamento cardiovascular, principalmente pensando na homeostase, que na homeostase, não, na troca gasosa, né, que está ligada à hematose, que, claro, está ligada à homeostase, mas a hematose que é a troca de CO2 por oxigênio para que o sangue oxigenado chegue, né, ao átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, para que seja direcionado para a grande circulação.
Os pulmões, que são os órgãos responsáveis por isso, e aí a gente sabe que quando eu falo de pulmões, eu estou falando de hematose, eu estou falando de alvéolos pulmonares, que vai ter toda uma característica ali desse local para permitir, né, a difusão dos gases, do oxigênio e do CO2. E aí eu tenho ali o músculo e um dedinho, né, sendo espetado por um objeto pérfuro cortante, né, o perfurante. E aí eu tenho o músculo, que é exatamente o alvo, né, de todo esse mecanismo. Então, o mecanismo respiratório depende da musculatura diafragmática e dos intercostais externos, e aí está representado aí pela musculatura. E quando eu tenho esse dedo, né, que está encostando aí no objeto perfurante, eu tenho a dor. Então, tudo isso vai sinalizar e vai modificar a frequência respiratória. Tá? Então, o coração funcionando, a musculatura num exercício, ou pensando no músculo diafragmático, ou quando eu tenho uma dor, tudo isso interfere na respiração. E lá em cima, falando de encéfalo, vamos pensar na ansiedade. A ansiedade também mexe com a frequência respiratória e, obviamente, com a frequência cardíaca. Pode passar o próximo, por favor. Aí o GRD ele está relacionado ao ritmo basal da respiração, que nem eu falei, né? E são responsáveis pela respiração tranquila e normal. E assim, o GRD, assim como o GRV, recebem sinais dos quimiorreceptores, que foi o que a gente comentou. Existem quimiorreceptores centrais, localizados no encéfalo, na região do sistema nervoso central, que detectam o pH e a concentração de CO2, e existem os quimiorreceptores periféricos, relacionados à carótida e ao arco carotídeo e a aorta, né, que estão ligados com o controle da concentração de baixa taxa de oxigênio e a própria quantidade de CO2 e o próprio pH, a acidez do pH. E aqui ele está mostrando que o GRD vai estimular a musculatura do diafragma, né, que é o principal músculo responsável pela respiração. Aí, novamente, mostra aqui como é que é a inervação, né, dessa região, mostrando que o bulbo ele está ligado ao diafragma, né, a musculatura diafragmática, quando ele se direciona aos pulmões, e aos quimiorreceptores periféricos, quando se direciona a esses vasos aqui ao lado dos pulmões, representando, então, os quimiorreceptores. Então, os dois mecanismos que vão garantir e controlar a respiração são o bulbo, né, ativando o diafragma na respiração normal e tranquila, e ativando os quimiorreceptores periféricos, sempre associados à queda de oxigênio, porque o próprio nome já diz. O que é o quimiorreceptores ou quimiorreceptores? São sensores existentes nos vasos sanguíneos que detectam níveis baixos de oxigênio. Então, detecta baixa de oxigênio, detecta o aumento de CO2 e detecta o pH variando para um pH, né, número baixo, ou seja, um pH ácido, que o sangue passa a apresentar e que precisa ser controlado. Eu tenho GRV da respiração forçada, então eu vou ativar os músculos, né, da respiração forçada, que é o serrátil, o peitoral maior, são os músculos da respiração forçada, seja ela a inspiração e principalmente da expiração, que eu tenho que entender que quando eu vou forçar uma respiração, eu vou expirar forçadamente, então eu vou ativar os músculos da expiração, né, o reto abdominal, o músculo oblíquo interno, oblíquo externo, que são os músculos que são responsáveis pela expiração forçada. Um detalhe importante é que o GRD, que é quando eu tenho uma respiração normal, a expiração sai de forma passiva. Apenas a inspiração vai ser
ativada. Já no GRV, quando eu ativo a respiração forçada, eu estou ativando tanto a inspiração forçada quanto a expiração forçada. Então, eu vou ativar músculos que são acessórios da inspiração e da expiração, para que ela aconteça. Diferente da expiração normal, que sai de uma forma passiva, ou seja, já que eu inspirei, agora, de forma passiva, vai ser o mecanismo contrário, que é a expiração, tá? Diferente da normal. E os moduladores do ritmo, que estão na ponte, que estão ligados à frequência respiratória, que é do centro pneumotáxico, que mantém o ritmo normal, e o apnêustico, que está ligado com a profundidade, igual eu citei aqui, estimula a inspiração prolongada. Por quê? Porque ele está ligado com a profundidade da inspiração. Ambos ajustam o ritmo e a profundidade. Não esquecendo que existe o complexo de Böttinger, que eu citei lá mais à frente, lá no bulbo, integrando esse mecanismo aí de ritmo, né? Ele é o marca-passo respiratório. Ele marca o ritmo da respiração. Também já comentei sobre isso, os quimioreceptores centrais detectam o CO2 e o pH no líquor, no líquido cefalorraquidiano, que estão ligados ao bulbo, e os quimioreceptores periféricos detectam oxigênio, CO2 e pH nos corpos carotídeos e aórticos. E essas alterações é que estimulam a respiração. Então, todas as imagens que eu mostrei anteriormente, falando sobre isso, como é que se controla? Esse controle está baseado nas detecções de níveis de oxigênio reduzido, CO2 aumentado, pH diminuído. Esses fatores químicos vão afetar e vão ativar a respiração. Existem, então, os reflexos respiratórios, né, que é o do estiramento pulmonar, que é o Ehring-Brewer, os reflexos das irritações, né, pulmonares, que são a tosse, a broncoconstrição, e os receptores J, que são ativados por congestão e edema, por situações de derrame pleural e edema pulmonar. Cuidado que são duas condições distintas, não significam a mesma coisa. Por quê? Porque o derrame pleural está ligado ao aumento do volume do líquido pleural, ou seja, pleura, que é um líquido localizado entre a pleura visceral e a pleura parietal. E o edema pulmonar está ligado a acúmulo de líquido a nível de alvéolo pulmonar. Então, as duas condições devem ser investigadas, né? Só que elas são condições completamente distintas, tá? Bom, com isso a gente fala então do sistema autônomo e a respiração. Então, o sistema simpático, ele é responsável pela broncodilatação e o parasimpático pela broncoconstrição. Esse ajuste da ventilação vai estar ligado ao estresse ou ao relaxamento. Então, a gente sabe que quando a gente respira de forma pausada, né, aumentando a profundidade inspiratória, nós estamos produzindo um mecanismo de um controle, né, mais lento, de calma, de diminuir o estresse, diferente de quando a gente está sob estresse, numa condição de estresse, onde a nossa respiração é ofegante. Existe uma aceleração, né, do mecanismo respiratório. Então, é sobre isso que a gente está falando. Como é que ele é controlado? Como é que o mecanismo respiratório é controlado? Diante de uma condição, né, de estresse e de uma condição de repouso, de relaxamento. Então, depende muito também da profundidade respiratória. Se eu estou sob estresse, a respiração é curtinha, ofegante. Se eu estou numa situação de calmaria, tá, que é o oposto, a respiração é profunda e garante, né,
aquela diminuição do ritmo respiratório que dá uma ideia de relaxamento, que dá uma ideia de diminuição de estresse, de ansiedade, que é o que acontece no caso das... como é que se diz? Quando a gente está fazendo meditação. Né? No caso de meditação, a gente está exatamente criando um ambiente para que todo esse mecanismo de repouso, né, seja ativado. Na crise de ansiedade, o que acontece com a respiração? Foi exatamente o que eu comentei. Acontece uma hiperventilação e, consequentemente, afeta, né, já que a gente sabe que o sistema cardíaco está ligado ao respiratório, vai mudar, né, vai afetar a frequência cardíaca. Sim. Diminui o pH e diminui o nível de ácidos, logo ocorre um quadro de alcalose. Muitas vezes a pessoa desmaia, tem visão turva. Por quê? Porque se ela está numa respiração ofegante, ela está eliminando muito ácido, aí o nível de ácidos no sangue vai diminuir de forma acentuada, vai prevalecer a base e a pessoa vai acabar desmaiando por conta de um quadro de alcalose, que é o que acontece muitas vezes. A pessoa acaba indo ao desmaio, né, tendo visão turva por conta dessa condição. Isso é por conta de uma condição mais severa aí da crise de ansiedade, né? E por isso deve ser observada essa condição aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa fala, né? Foi bem um resumo aí do que a gente entende sobre o sistema respiratório, como que ele é controlado e quais são os mecanismos que podem estar descontrolados diante de um quadro de ansiedade. Muito obrigada e até a próxima.